boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu e o Presidente da Câmara de Barcelos, que são os dois municípios que estão em representação dos acionistas no Conselho de Administração, convocamos esta conferência de imprensa, mas estamos mandatados por todos os Presidentes de Câmara acionistas, que devido a motivos de agenda não foi possível estar aqui, mas estamos mandatados por todos. Gostaríamos de vos dar conhecimento dos últimos passos que demos na nossa contestação à privatização da EGF e, consequentemente, à privatização da Resolima, portanto, Sistema Intermunicipal de Recolha e Tratamentos de Resíduos Sólidos Urbanos. Portanto, os municípios da Resolima, portanto, que são Barcelos, Esposende, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponta da Barca e Arcos de Valdevez, requereram na passada segunda-feira uma providência cautelar junto do Supremo Tribunal Administrativo com vista a garantir as bases públicas que estiveram na criação do Sistema Multimunicipal do Val do Lima e Baixo Cávado e constituíram assim a sociedade gestora da Resolima. A privatização do Sistema Multimunicipal da Resolima vai contra o sentido e a gênese da sua criação, sujeitando a gestão a objetivos privados de obtenção e maximização do lucro, alterando o quadro contratual existente, afastando os municípios do seu direito de preferência, violando assim os pressupostos determinantes da vontade dos municípios de contratar. Os municípios agiram desta forma judicialmente para impedir a criação do monopólio privado a nível nacional no que tange ao Serviço Público de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, indo ao encontro da tutela jurisdicional e plena dos seus direitos e interesses protegidos, bem como das suas populações. O Governo quer alterar as regras do jogo a meio do percurso da concessão adjudicada em exclusiva à Resolima, pondo em causa a confiança dos parceiros do Estado depositada neste sistema multimunicipal. Tal concessão foi adjudicada por um período de 25 anos, estando programado o seu término para o ano 2021. Nos últimos tempos, é inequívoca a intenção do Governo em tentar alienar 100% das ações da EGF, Empresa Geral do Fomento. Para os municípios, esta reprivatização da EGF, ou melhor, a privatização do sistema da Resolima, tem consequências diretas e inevitáveis no nosso sistema multimunicipal, da qual o Estado é detentor de 51%. Neste sentido, como já foi dito, os municípios iniciaram um processo judicial que vai ser longo, não só de uma providência cautelar, mas também vamos iniciar nos tribunais normais outras ações fundamentais. Desta forma, entendem os 6 municípios da Resolima defender o interesse público, a saúde pública dos cidadãos e o direito que temos a tarifas justas para os nossos municípios. Vou agora passar a palavra ao meu colega, Presidente da Câmara de Barcelos, que já vos vai dar algumas informações sobre este procedimento judicial. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Vou-vos dar uma informação em primeira mão. Dizer que hoje mesmo os municípios, através dos seus mandatários, foram notificados da aceitação da parte do Supremo Tribunal Administrativo da providência cautelar que foi metida na passada segunda-feira. E hoje mesmo a Presidência do Conselho de Ministros foi notificada para a contestação no prazo de 10 dias, de acordo com o que determina a lei. É interessante porque significa que o Supremo Tribunal Administrativo aceitou liminarmente a providência cautelar que foi metida pelos municípios da Resolima, mas também queríamos esclarecer que isto eventualmente pode criar aqui alguma confusão, porque juridicamente a instância própria para uma contestação desta envergadura tem que ser forçosamente no Supremo Tribunal Administrativo, por se tratar precisamente do Conselho de Ministros. E, portanto, na orgânica jurídica do nosso país, não são admissíveis instâncias abaixo do Supremo por se tratar do Conselho de Ministros. Poderá eventualmente surgir
e vão surgir naturalmente pedidos de providências cautelares que foram feitas no âmbito dos tribunais administrativos e fiscais. Neste caso, a Valor Minho, que tem uma situação muito semelhante à nossa, que está imbuída do mesmo espírito de contestação em relação à Rezo Lima, penso que adotou um modelo diferente de recorrer aos tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, isto para não criar aquela confusão, porque é que umas são indeferidas e outras são deferidas. Também dizer-vos que houve uma já providência cautelar que foi indeferida, que foi da Câmara Municipal de Louros, que foi uma providência cautelar diferente desta. Aquilo que a Câmara de Louros fez foi uma providência cautelar contra os atos legislativos que foram produzidos pelo Governo e aí não há legitimidade, porque o Governo tem naturalmente direito e legitimidade para legislar. Aquilo que a Rezo Lima e os municípios da Rezo Lima fizeram foi contestar atos administrativos, cujo primeiro ato, considerado administrativo, foi a Lei 45, que é aquilo que nós chamamos o caderno de encargos da privatização. E, portanto, foi isto que o Supremo aceitou, legítima na nossa providência cautelar, os anseios e as preocupações que os municípios têm vindo a demonstrar nos prejuízos que causam, naturalmente, aos municípios e, portanto, é um ótimo passo da defesa do interesse público que sempre procuramos. E é isso apenas que procuramos. E, portanto, dizemos que o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar, notificando já a presença do Conselho de Ministros no sentido de se defender dentro dos prazos que estão estipulados por lei. Se o Supremo Tribunal aceitar a providência cautelar, porque o primeiro passo, como sabe, uma providência cautelar não é fácil. Qualquer tribunal aceitar uma providência cautelar, a partir do momento que admite liminarmente essa providência, portanto, vai analisar num prazo que está determinado por lei, que depois terá ato suspensivo, exatamente. E, portanto, teremos que, ou o Governo acata, ou depois teremos que avançar para a chamada ação principal. Mas os atos são todos suspensos, portanto, o processo para automaticamente. Não, é um excelente indício a aceitação da providência cautelar. E, portanto, significa que os argumentos que os municípios apresentaram junto do Supremo foram aceitos. E é o Supremo, ou seja, já... E é o Supremo. Por isso é que eu digo, é uma instância, um bocadinho na hierarquia jurídica, é uma instância diferente. Enfim, o Governo depende agora da defesa que o Governo fizer dentro da providência cautelar. E depois, a partir daí, o Supremo irá decidir em definitivo quem é que tem razão. Se nos der razão, isto para aqui. Se eventualmente não der razão, temos que avançar com outro procedimento que é a chamada ação principal. Qual é o motivo? Eu não sei, eu penso que os Supremos estão a decidir após a entrada das ações entre 4 e 5 meses. Digamos, no conceito a que nós estamos habituados, é relativamente rápido. Isto na instância Supremo, não é? Noutras instâncias é um bocadinho mais complicado. Mas o Supremo normalmente 4 ou 5 meses. É para a presença do Conselho de Ministros responder à providência cautelar. Eu tenho aqui como 10 dias, eu penso que são 10 dias de calendário, não são úteis. Antigamente é que havia dias úteis, agora penso que são dias de calendário. Bom, deixa-me dizer que o Sr. Ministro... Não, o Sr. Ministro tem vindo a produzir uma série de declarações que eu diria que nos enganam um bocadinho a todos. Eu vou explicar porquê. Aliás, ainda esta semana saiu num jornal onde o Sr. Ministro dizia que as tarifas iam descer. E nós somos o grande exemplo, a Rezo Lima, e a Valor Minho também é um desses exemplos. Porque o Sr. Ministro, quando fala numa perspectiva global das 11 concessionárias da EGF. Nós sabemos que cada uma das concessões tem participações individuais dos municípios e, portanto, cada uma trata-se de uma empresa individual de cada um dos sistemas. Ou seja, a Rezo Lima é um deles. E, por exemplo, nós temos aqui um preço tarifário de 18 euros a tonelada. Quando o Sr. Ministro vem dizer publicamente que os preços descem 7%, eu digo, e nós dizemos aqui na Rezo Lima, os nossos aumentam 50%. Porque nós passaremos de um tarifário de 18 euros a tonelada para, segundo o Sr. Ministro, 24,60 tonelada, mas ele fala na média GF. E, portanto, com esta forma que eu diria sutil de tentar passar a informação, fica-se com a sensação que, de facto, nós estamos aqui numa luta inglória, que estamos aqui obcecados enquanto autarcas e até numa perspectiva partidária, o que não é verdade. E o grande exemplo desse é a Rezo Lima.
Nós temos aqui colegas de todas as sensibilidades políticas, neste caso do PSD, do CDS e do PS, e portanto não é uma questão partidária, e eu não quero também partidarizar isto. Nós estamos aqui a falar dos interesses das nossas populações, dos interesses dos municípios, e isto é a nossa causa maior. E portanto há uma tentativa, de facto, de transmitir ou intoxicar publicamente a população no sentido de que nós somos um bocado fundamentalistas, que somos adversos a mudanças e a analisar as coisas como deve ser. E não é verdade. E a Resolima é um grande exemplo disso. Porque a Resolima tem, de facto, preços tarifários, que é o mais baixo do país. E até posso-vos dizer que podíamos praticar outro tarifário, e o tarifário que está a ser feito neste momento é um tarifário que é recomendado pelo regulador, que é a ERSA, e está ratificado pela tutela, pelo Ministério do Ambiente, e, portanto, nós até poderíamos fazer preços mais simpáticos para os municípios, mas que não nos são autorizados por força do regulador e da tutela. E, portanto, quando o Sr. Ministro vem dizer que os preços que baixam, não é verdade. Não é verdade, e tem que se dizer isto em bom rigor, porque no caso da Resolima e no caso da Valor Minho, que são os exemplos aqui do Minho, nós temos penalizações substanciais. Eu, falando até no meu orçamento, a Câmara Municipal de Barcelos tem um agravamento na ordem dos 650 mil euros por ano, se isto for privatizado de acordo com o que o Sr. Ministro quer. A de Viana do Castelo andará dentro disto mais ou menos, porque nós andamos aqui, suportamos mais ou menos a mesma coisa. Sobre este assunto que o meu colega estava a transmitir, gostava de dizer que, portanto, os tarifários que a Resolima pratica hoje são os melhores tarifários a nível nacional. Quer o exemplo de gestão da Resolima, quer o exemplo de gestão da Valor Minho, portanto, que nós temos conhecimento mais em concreto, são bons exemplos de gestão, são bons exemplos de gestão de uma parceria entre o Estado e os municípios, em que houve aqui uma preocupação da resolução de um problema de saúde pública. Há aqui um elevado sentido do interesse público em termos tarifários justos, tendo uma boa gestão, fazendo os investimentos que são necessários. Portanto, e os municípios têm participação naquilo que são as decisões dos investimentos, as decisões dos modelos tarifários, participamos nos órgãos, nomeadamente no Conselho de Administração, coisa que, se fosse o modelo privatizado, os municípios não têm acesso aos órgãos de gestão, os municípios não têm decisão nos modelos tarifários, os municípios não têm decisão nos programas de investimento, os municípios são arredados e são obrigados a depositar, portanto, neste processo. Isto é um processo de monopólio em que nós poderíamos escolher, nesta situação, outro sistema, mas não, seríamos obrigados a fazer isso. Portanto, aquilo que nos move a nós é, de facto, a defesa de tarifários justos para a nossa população, do modelo em que os municípios possam ter um escrutínio desta atividade e que possamos ter tarifas justas, tarifas socialmente justas para os nossos concidadãos, porque é para isso que nós participamos nesta sociedade, para que ela cumpra do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e que também tenha tarifas que sejam ajustadas às possibilidades das populações. Eu diria, não, o Governo teve a possibilidade de o fazer. Aliás, o sério seria fazer individualmente. Mas também se percebe a lógica do Governo de querer vender a participação no seu todo, não é? Porque se o fizesse individualmente, que isso foi um dos grandes apelos que nós fizemos. Cada uma das concessões devia ser tratada individualmente, até porque há especificidades próprias em cada uma delas, não é? Mas pronto, foi a opção do Governo, que se respeita naturalmente, porque são as opções que foram decididas, mas era possível e devia ser saudável que o Governo nos tratasse concessão a concessão. Como digo, porque nós somos empresas individuais, tendo apenas como comum um parceiro, porque nós estamos a falar do Estado dentro do Estado, ou seja, estamos a falar do Estado Central com o Estado local. E, portanto, o nosso parceiro é o Estado Central, e o Estado Central tem que perceber que tem um parceiro local que tem como objetivo, ou que tem como fundamento o mesmo objetivo, que é a defesa dos interesses da população, saúde pública, tarifários justos. Portanto, podia ter feito um modelo diferente, optou por não o fazer. E, portanto, ao metermos todos, permitam-me a expressão, no mesmo saco, eu diria que há aqui um pecado capital enorme que cria uma série de problemas. Embora a imagem que se transmite é um bocadinho diferente, porque a ideia que se está a transmitir muito, eu tenho visto essa ênfase muito na imprensa, é a questão dos tarifários descerem. E não descem. Para nós não descem. Há concessões que eu conheço. Há uma das concessões, pelo menos,
que tem um preço tarifário médio de 42 euros, salvo erro, tonelada. Mas nós não temos. Nós temos, de facto, o tarifário mais baixo do universo EGF, que são 18 euros tonelada. E a Valor Minho, se não facto, são 19 euros tonelada. E, portanto, como diz o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, a Reso Lima e a Valor Minho são dois grandes exemplos de que dentro do público é possível gerir bem, cumprindo o objetivo fundamental, que é o bem-estar das nossas populações, porque, reparem, os tarifários só há duas formas de os pagarem, ou através do orçamento municipal ou debitando aos municípios. E nós rejeitamos uma e outra, porque não há razão nenhuma objetiva para que a Reso Lima, por exemplo, nós, na nossa perspectiva, entre num modelo destes de privatização, agravando os custos da exploração da empresa, que é perfeitamente rentável, paga muitos impostos até, é uma das grandes contribuintes também, e portanto não há razão absolutamente nenhuma porque muitas vezes as empresas públicas surge a ideia de que é uma empresa pública dá prejuízo e depois os orçamentos têm que suportar os prejuízos. Não é claramente o caso da Reso Lima na Valor Minho, e não é até, se a memória não me falha, de 10 das concessões. Há uma que apresenta contabilisticamente alguns prejuízos por força de investimento, e portanto não é por força de despesa, mas de investimento, que é uma coisa diferente, e portanto no resto do universo das participadas da EGF, todas elas são empresas rentáveis. Portanto, não se percebe porque é que o Estado está a alienar um negócio, chamemos-lhe assim, que é um negócio que não produz prejuízo, quer ao Estado Central, quer ao Estado local, e se quer privatizar. E, portanto, nós rejeitamos e estamos disponíveis, os municípios da Reso Lima estão disponíveis para assumir a participação aqui da Reso Lima. Só que isso é-nos vedado pelo modelo que foi criado pelo Governo. Porque ele é feito de um todo. E, portanto, se nós temos razão, todas as outras concessões terão razão, porque os argumentos são praticamente os mesmos. Isto suspende o processo todo a nível nacional. Portanto, neste momento está suspenso. Exatamente. Depende... Isto depende do desenvolvimento do trabalho feito pelo Supremo. Eu não me quero imiscuir. Sei que o Supremo normalmente é rápido. De decisão destas coisas. Normalmente é rápido destas decisões. Portanto, não estamos a falar de um processo, como estamos habituados, 4 anos, 5 anos, não. O Supremo normalmente. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado Muito obrigado pelo vosso trabalho e pela presença. Recebeu?